Gente, eu preciso que vocês me digam se tá tudo certo, se tá tudo ok, tá bom? Tô toda enrolada hoje, toda enrolada, sabe? Eu preciso que vocês cheguem juntos e falem pra mim se estão me ouvindo, se tá tudo direitinho, tá bom? Tô com uma cara inchada, meu Deus. Eu vou contar pra vocês as minhas peripécias. Por que eu andei adoentada, tá? E por que eu tô com essa cara rechonchuda. Bom, o tema de hoje, da nossa live, será... Deixa eu ver se eu acho direitinho a câmera aqui. Tô olhando direitinho, né? Será nacionalismo, tá? Nacionalismo. Eu falei pra vocês que a gente ia fazer uma live sobre o nacionalismo. Oi, Kaique. Oi, Rebeca. Oi. Adoro fazer live com vocês. Tá um calor desgraçado aqui em Mogi das Cruzes. Olha só, eu vou tentar não falar palavrão, tá? Nessa live. Eu vou tentar ser gentil com vocês. Enfim, vou tentar ser educadinha, civilizada, tá bom? Porque o assunto é sério e tem aí Nossa, tem muita coisa que a gente pode colocar nesse pacote do nacionalismo. Aliás, o nacionalismo, ele é o único tema que dá todas as respostas que a gente precisa. Então, eu vou vou tentar responder para vocês e sem palavrão, sem brigar, tá? Eu vou tentar falar, analisar o governo do Bolsonaro, o sem futuro governo eleito, de uma forma mais, assim, educada, tá bom? Sem colocar o meu coração. Isso mesmo, Rebeca. Sem colocar o meu coração no meio, porque eu tô muito indignada com tudo isso que tá acontecendo, mas tem o seu lado bom também. Tem o seu lado... Tudo tem o seu lado bom, né? Tem o efeito colateral de um governo deliberadamente entreguista, de um governo que fala abertamente pró-Estados Unidos e que diz que vai vender tudo, que diz que vai ser um governo... Bom, acho que tá bem explícito para todo mundo que é um governo entreguista, né? Esse tipo de governo, ele cria uma noção, ele cria uma resposta nacionalista. E é aí que nós nacionalistas entramos. Nós nacionalistas que temos um viés mais à esquerda, tá certo? O nacionalismo na América Latina, ele segue mais à esquerda, porque é um nacionalismo de resistência ao imperialismo, que tem esse pacote todo direitista, liberal, neoliberal, na verdade, né? Então, nossa, tá muito quente aqui, gente. Preciso de um ventilador, peraí. Então, vamos começar. Tá todo mundo aí já? Tem pouca gente. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisinha aqui. Peraí. Tenham paciência comigo que eu tô toda enrolada hoje. Enquanto as pessoas vão chegando, eu vou contar pra vocês, antes de falar do nacionalismo, eu vou fazer uma premissa pessoal. Bom, assim, o que acontece? Que às vezes vocês me veem adoentada e eu vou ficar toda hora assim, ó. Tá bom? Me desculpem. Por que vocês, de vez em quando... assim, assistem eu reclamando que eu tô adoentada? Porque assim, gente, tem certas coisas que eu não posso botar na minha alimentação, entendeu? Peraí. Tem certas coisas que eu não posso comer. O meu corpo não permite. Por exemplo, eu não posso comer açúcares, o açúcar refinado, o carboidrato refinado. Eu não posso comer comida com muito sal, arroz branco. Então tem coisas que eu não posso colocar na minha alimentação mesmo. Só que tem coisa mais gostosa nesse mundo do que comer? Tem, né? Mas comer também é muito bom, entendeu? E eu acabo colocando essas coisas na minha alimentação, esses alimentos que são extremamente nocivos para mim. Isso causa em mim uma reação alérgica muito, muito, muito forte. Essa reação vem com um inchaço no rosto, nas pernas, nos pés. E também causa... essa coriza me causa... Não sei porquê, tá? Se tiver alguém aí que entende disso, não sei. Nunca fui ao médico pra fazer um tratamento com relação a isso. Mas me causa tipo um estado de... um estado alérgico, como se fosse gripe. Enfim, eu fico avariada, estragada e ferrada. E aí, isso também mexe no meu humor, nas minhas emoções. Eu fico um tanto quanto alterada. E às vezes eu sumo, assim, de fazer vídeos, essas coisas, porque eu não gosto de fazer vídeo com essa cara de fofão.
Mas fazer o quê, né? Às vezes tem que fazer vídeo com cara de fofó. Então, é isso que me acontece às vezes, que eu coloco algumas coisas que não pode ser colocada na minha alimentação e eu coloco e aí fico parecendo um... Entendeu? Tá bom? Vamos lá, então. Eu quero com vocês em tempo real, tá? Só que eu não... Às vezes eu tô falando sobre o tema e vocês escrevem. Então, se repitam nos comentários se vocês fazem muita questão de que eu responda a pergunta de vocês, tá? Na minha última live, a gente falou sobre... Eu gravei assim a tela do computador, né? E a gente conversou sobre a política econômica, o plano de governo do Bolsonaro. Aí assentado aí no Paulo Guedes, né? O conselheiro, o marido. E o marido tem essa proposta de privatização, de contenção de gastos públicos e um total alinhamento a esse viés econômico que vem dos Estados Unidos. Ele é um ultraliberal, mas o que ele vai aplicar aqui no Brasil não é um ultraliberalismo. Essa terminologia está errada. O que ele vai aplicar no Brasil é a continuação do neoliberalismo, do neocolonialismo, que já está aí há muito tempo acontecendo na nossa realidade política e econômica, né? O PT veio com uma política um tanto quanto mais assistencialista, mais voltada pro social, mas também não saiu dessa constante neoliberal aplicada no Brasil, principalmente depois de 1989, que é aí o Consenso de Washington, que foi aplicado o Consenso de Washington. A gente falou sobre tudo isso, e aí eu vi algumas questões sobre o nacionalismo, né? As pessoas confundem muito o nacionalismo, acham que o nacionalismo tem alguma ligação umbilical com o nazismo alemão ou com o fascismo, e isso é um equívoco, tá? Porque até a própria terminologia já fala, nacionalismo é nosso. Se é nosso, como é que a gente vai trazer algo da Alemanha, né? E num contexto histórico diferente? O nacionalismo que eu defendo, e eu tenho certeza que é o nacionalismo também dessa galerinha do Fabinho, enfim, do Flávio e dessas pessoas que estão aí na luta, na militância comigo, é um nacionalismo pragmático, é um nacionalismo político, não é um nacionalismo cosmético, não é um nacionalismo supremacista, que fica aí supervalorizando a nossa etnia, não tem nada disso. É lógico que a gente tem que ter consciência e se orgulhar, né, ter amor pelo nosso país, ter amor pela nossa etnia, por esse multicaldeirão étnico que nós temos. Isso é muito importante, isso faz parte do nacionalismo. Só que o nacionalismo não está assentado somente nisso. Pelo contrário, é mais o pragmatismo político que nós tanto precisamos. A esquerda, embora esteja muito mais estreita a nós, a esse nacionalismo que eu apregoo para vocês, ela tem as suas falhas, ela também é colonizada, também perde tempo com questões, eu não vou dizer que são questões superficiais, não são questões superficiais, porque essa esquerda identitária, essa esquerda pós-moderna, a gente não pode também descartar tudo, porque é aí a demanda de uma galera, de nichos, que precisam ser ouvidos, que estão aí reclamando alguma coisa de forma política. Eles têm esse direito. Então a gente nacionalista não pode descartar a esquerda pós-moderna, a esquerda identitária. A gente tem que ouvi-los. A gente tem que prestar atenção no que eles estão falando. Deixa eu ver se eu consigo abrir uma coisa aqui. Pera lá. Então, gente, a gente tem que ouvir essa galera e trazer a pauta deles para o nacionalismo. E, gente, isso é muito fácil, tá? O nacionalismo, eu vou usar um termo aqui que, embora seja não religioso, mas que os religiosos usam, inclusive designa a religião, o nacionalismo é o religar. É o religar do Estado nacional, essa instituição, a pátria, o país, a nação, que são conceitos diferentes um do outro, ao povo. E aí a gente encontra a identidade, a nossa identidade brasileira. Porque faz parte do colonialismo a destituição de quem nós somos.
essa clivagem social nada mais é do que a destruição da nossa identidade, da nossa pessoa. E aí vem, dentro dessa lógica, dessa atmosfera colonialista, vem também a destruição da família brasileira, equivocadamente achada pelos direitistas, que tem a ver com a homossexualidade, que tem a ver com as feministas, que tem a ver com com essa atividade toda da esquerda pós-moderna. Não é, gente. É a falência do Estado Nacional, é o desconectar do povo ao Estado Nacional que destrói também a família. Porque a família faz parte da instituição Estado. O neoliberalismo, ele vai destruindo tudo, porque ele minimiza. Ele não minimiza só o Estado Nacional, ele minimiza a família, o povo, o cidadão. Ele vai desconectando tudo, ele vai tirando a nossa identidade. E é por isso que a gente está aí, perdido, né? A gente não consegue aí ter uma organização, nem mesmo à esquerda nós conseguimos nos unir para poder lutar contra um processo de entreguismo explícito, tá? As coisas acontecem na cara da freguesia, na nossa cara, e a gente não consegue criar um consenso, uma união, fica brigando o tempo todo por coisas assim completamente superficiais, justamente porque eles nos desligam de tudo isso. O nacionalismo, ele tem, então, por objetivo pragmático, religar. Pegar essas pautas que estão todas aí, principalmente à esquerda e à direita também. Se você é direitista, se você é liberal, me escuta, sabe? Me escuta, é porque o liberalismo, se a gente trazer o liberalismo assim, incólume, de fora, não dá para aplicar aqui no Brasil. Assim como o marxismo também não dá, sabe? Nem a direita, nem a esquerda. A gente precisa desenvolver uma ideia, um modelo de governabilidade, um modelo macroeconômico nosso, voltado para as nossas vocações que são singulares. E é aí que o nacionalismo entra. Aí você vai dizer para mim, mas Cibele, os nacionalistas, esses que colocam, né, a roupa lá, a camiseta da seleção brasileira, se vestem de verde e amarelo, inclusive eles reclamam que o verde e amarelo é deles e que nós, nacionalistas mais à esquerda, somos comunistas e a gente se veste de vermelho. Isso é uma bobagem sem fim. As cores do nosso Brasil é de todo mundo, é do povo, é do Brasil. Não tem essa, sabe? Que eles reclamam. O logo do Bolsonaro era verde e amarelo, né? Com as cores do Brasil. Aí quando o Haddad pegou e tirou a imagem, também é uma questão de publicidade, lógico, mas desligou essa imagem vermelha do logo, os eleitores do Bolsonaro começaram a falar que isso era um crime, um erro, porque não pode. Peraí, então quer dizer que as cores da nossa pátria, elas foram patenteadas por um entreguista? Por um cara que está completamente alinhado aos interesses dos Estados Unidos? Não, peraí. O que é esse nacionalismo? Eles estão nos confundindo. Isso é confusão. Peraí que eu vou tomar água, tá? É água, não é pinga, não. Então, gente, o nacionalismo, ele tem por objetivo pragmático isso daí. Independente do seu viés ideológico, independente da sua religião, tá? Porque o nacionalismo, ele é laico, não dá pra gente instituir uma religião e colocar como inerência do nacionalismo, porque o cristianismo, que é a nossa construção social, é feita, né, na base dessa religião, da religião cristã, protestante e católica. Tanto a religião cristã, católica, a igreja católica, quanto a igreja protestante, elas têm aí envolvimento e estão intrínsecas ao imperialismo, tá? Ao imperialismo espanhol, o imperialismo português, né, o ibérico, ao imperialismo estadunidense, anglo-estadunidense. Então não dá para a gente trazer a lógica, a religião para dentro do nacionalismo, como fazem os integralistas e erram.
Por isso que eles erram, por isso que apoiaram o Bolsonaro. Muitos integralistas apoiaram o Bolsonaro. Não estou dizendo que tinha que apoiar o PT não, tá? Inclusive, eu reforço aqui que nem de casa saí para votar. Não queria e não quero o PT de novo aí em cena, porque o PT é o mais do mesmo, é um remendo, não é o que a gente precisa, não é nacionalista, errou pra caramba, não dá mais o PT. Mas também apoiar o Bolsonaro, apoiar um cara que tem um plano de governo completamente alinhado com o país que historicamente é a nossa desgraça, isso daí é completamente contraditório. Não dá. Então, qual é o posicionamento do nacionalismo nessa hora? Conversar, conscientizar. Dizer, gente, independente de quem ganhar, a gente vai aí, quem se eleger, a gente vai apontar o entreguismo, os erros. O entreguismo só há uma única dicotomia nessa história. E não é esquerda e direita, tá? Isso daí vem dentro dessa dicotomia, mas não é a dicotomia em cena. A dicotomia que a gente vive é o entreguismo versus o nacionalismo. Ou você compactua com o entreguismo, ou você é nacionalista. Se você for nacionalista, você não pode defender um governo que diz que vai privatizar tudo, porque quem vai comprar isso são estrangeiros. A iniciativa privada brasileira não tem como comprar, não tem como... E isso já é feito para a iniciativa privada, realmente, a iniciativa privada brasileira não ter acesso. Nós temos aí um cartel, né, um cartel nacional, a burguesia nacional, que é entreguista por excelência também, que foi construída nesse entreguismo desde quando o Brasil era império. A burguesia estava dependurada no saco da Inglaterra, porque, né, na verdade, o Brasil herdou a condição de protetorado de Portugal, desse império medíocre que foi Portugal, totalmente curvo aos interesses da Inglaterra, refém da Inglaterra. E depois, no processo de Brasil Império para Brasil República, com toda aquela ideia revolucionária dos Estados Unidos, a nossa burguesia se tornou estadunidense, dependurada nos ideais, na prosperidade e em tudo que os Estados Unidos apregoava e na força que os Estados Unidos tinha na sua zona de influência. A burguesia que se diz nacionalista, ela vem com esse ranço. Ponto final. Ela tem esse ranço de adoração ao hemisfério norte, aos Estados Unidos e à Europa. É da construção histórica da nossa burguesia e por isso que é esse fracasso que não fez nenhuma revolução industrial e se submete a tudo, se submete a ser entreguista e a não participar do nosso desenvolvimento. Porque certamente a nossa burguesia seria muito mais nobre, muito mais próspera, inclusive, experimentando aí muitos desafios e não essa mediocridade rentista em que vive, se tivesse realmente conectada com os interesses do nosso povo, o desenvolvimento fosse realmente nacionalista. Mas não é, tá? Não é. A JBS, esse império da JBS foi a prova mais eloquente que a nossa burguesia nacional não é, de forma alguma, nacionalista, tanto que eles nem resistiram para transferir um setor de vocação nacional. Aí você tem o governo do Bolsonaro, que se diz nacionalista, né? E que diz que vai industrializar o país. Diz que vai industrializar o país e faz uma crítica aos industriais. Faz uma crítica já aos empresários que, apesar da mediocridade, né? Apesar deles serem tão ruins, o governo vai sim ajudá-los. Olha pra você ver a empáfia desse filho da puta. Desculpa, não vou falar palavrão, juro. Que não é falar palavrão. A empáfia do filho da puta de dizer que, apesar dessa indústria nacional, dos empresários nacionais, e olha que o Bolsonaro se elegeu principalmente conversando com eles, conversou muito mais com os empresários nacionais do que com o povo, vocês sabem disso. E agora o Paulo Guedes está aí desprezando aqueles que foram os grandes protagonistas da vitória do Bolsonaro. Por quê? Porque é um governo entreguista. Um governo entreguista, ele não tem nenhuma responsabilidade
ele não vai, de maneira alguma, cumprir aquilo que diz no que concerne o desenvolvimento da indústria, o desenvolvimento nacional. Porque ele é entreguista, gente. Sabe? É entreguista. Ele não faz mais do que realmente dar continuidade à desindustrialização. E fala que vai industrializar o país a partir de que lógica? Vou industrializar o país tirando o protecionismo, acabando com o protecionismo. Eu queria saber onde, em qualquer lugar do mundo, isso opera. Porque eu já falei para vocês, nos Estados Unidos, na Europa, em qualquer país desenvolvido, qualquer um, eles protegem, mas protegem de forma pesada mesmo, intervenção estatal, mão pesada do Estado, o setor que é mais frágil. E aí libera um pouco, pode xingar à vontade. Eu vou xingar, Felipe, de vez em quando, eu não vou aguentar e vou xingar. Falar desse Paulo Guedes, desse tecnocrata nojento, venal, que vende a nação. O brasileiro, o indivíduo que vende a sua nação, ele tá vendendo a sua alma, gente. Vamos trazer aqui um pouco, né, essa coisa da religião. Mas vamos imaginar que o Brasil, imaginar uma realidade, entendeu? Porque isso é uma realidade. O Brasil, o Estado Nacional, nós enquanto nação, enquanto pátria principalmente, vamos usar essa terminologia pátria, que o Bautista Vidal, inclusive, dizia que não há pátria sem patrimônio. Não há. É uma questão até semântica. Não há. E esse filho, essa pessoa, quer simplesmente entregar todo o nosso patrimônio. E tem idiotas, me desculpa você que votou no Bolsonaro e tá ouvindo e tá vendo me vendo e me ouvindo. Você foi iludido, você não parou para pensar que uma pessoa que fala que vai vender, um governo que diz que vai vender todo o patrimônio não pode ser patriota. Patriota vem da palavra pátria, que também origina patrimônio. Sabe, é uma questão de a gente parar e começar a analisar as palavras. É um governo, exatamente, ele é um idiota traidor, ele vende a própria mãe, ele vende, olha, é o tipo de pessoa que tem um caráter que eu garanto para vocês, vende a mãe, vende os filhos, vende a família inteira, vende a alma pro diabo, para quem for. Esses tecnocratas que estão a serviço dos Estados Unidos, Joaquim Levy, Meirelles, aquele Armínio Fraga, essa gente não tá nem aí, essa gente tem um perfil de psicopata mesmo. Eles fazem as coisas porque qualquer pessoa que tem um mínimo de humanidade vai começar a questionar um plano de governo tão antipopular, que não visa o povo, que já está tirando aí todos os direitos do trabalhador, vai extinguir o Ministério do Trabalho. Poxa vida, gente, eu fiz um post no meu Facebook agora há pouco, eu vi que vocês não assistiram, não viram, nem curtiram. Vou puxar a orelha de vocês, porque é um assunto extremamente nacionalista e importante. Tem a ver com a industrialização do nosso país, que é o vídeo institucional de Fábrica Nacional de Motores, em Duque de Caxias. Essa fábrica foi criada no governo do Getúlio Vargas, do nosso melhor presidente. Não me venha você, petista, dizer que o Lula foi o nosso melhor presidente. Porque ele não foi, peraí. Calma aí. Porque ele não foi, tá? O nosso melhor presidente, o nosso presidente mais revolucionário, que mais bateu de frente e industrializou o país, e aí, ao industrializar o país, olhou para o trabalhador, foi o Getúlio Vargas. Ponto final, inconteste essa verdade histórica. E ele criou uma empresa estatal, né, de motores. E aí, dentro da atmosfera dessa empresa, envolvia um bem-estar social para o trabalhador, que é a lógica da coisa. Se você trabalha, isso daí até os marxistas, eles pontuam que a vida da gente gira em torno, né, do trabalho, da mão. O homem, ele vende a sua mão de obra. Então, de fato, né, o trabalhador, hoje nós não temos aí tantos trabalhadores do termo proletariado no sentido literal, porque a tecnologia está substituindo cada vez mais esse tipo de trabalhador, e esses trabalhadores vão em êxodo, muitas vezes para o empreendedorismo, enfim, vão tentar outro modo de ganhar a vida.
Mas voltando então àquela empresa estatal criada pelo Getúlio Vargas, a empresa tinha um compromisso com o trabalhador, um compromisso de bem-estar social com ele, e ele tinha o compromisso de prosperar, de trabalhar, de dar tudo de si para aquela empresa. Por quê? Porque ao fazer, a prosperidade da empresa era a sua prosperidade. Era intrínseco, entendeu? Tinha uma ligação verdadeira. O que a gente vê hoje dessas megacorporações, muitas delas internacionais, é que estão descoladas a questão social, completamente descoladas da questão social, completamente descoladas da participação do trabalhador na sociedade. Por isso que paga um salário de fome e bate palma para plano de governo que flexibiliza a CLT, que já foi flexibilizada, CLT criada também pelo Getúlio Vargas, dentro desse período de industrialização. A industrialização de um país está completamente ao encontro, ou se não é a mesma coisa, digamos assim, é a mesma coisa, é corpo e alma. A industrialização do país e a qualidade de vida do trabalhador. Nenhum governo que diz que vai tirar direito do trabalhador está comprometido com a industrialização do país. É um contrassenso isso, gente. Não tem como, tá? Não tem. Então, o governo do Bolsonaro não é nacionalista e não vai industrializar o país, porque já começa aí a dizer, não está ainda no poder, né? Ainda não tomou posse, mas já começa dizendo que vai acabar com o Ministério do Trabalho. Já começa dizendo que o trabalhador tem que abrir mão de direitos para poder ter um emprego de volta. Já começa dizendo que vai tirar protecionismo. Tudo isso são características do nacionalismo. Um governo nacionalista, como foi do Getúlio Vargas, ele vai ter um olhar para o trabalhador e para a indústria. Então eu recomendo para vocês que assistam esse vídeo, tá? É tipo uma propaganda para vocês conhecerem essa ligação que havia entre a empresa estatal e o trabalhador. Eu estava conversando com um ex-namorado meu, o pai dele foi piloto da Varig, e ele me falou que a Varig funcionava, não sabia disso, tá? A Varig funcionava num esquema parecido com uma cooperativa. E por ser assim, dava moradia para as pessoas, para os trabalhadores, né? Para aqueles que não podiam. Subsidiava comida, alimento, o mercado, porque tinha o seu próprio mercadinho lá, que subsidiava tudo isso, tinha o seu próprio plano de saúde, os seus médicos, e, além de tudo, dava também aí bônus para a família, né, para praticar o seu lazer, viajar, etc. e tal. Só não dava educação. Então aí você vê a participação de uma empresa que não é estatal, uma empresa que não tem um único dono, mas que também está comprometida com o bem-estar social do trabalhador. Eu gosto muito das lives do professor Nildo Ourix e dos vídeos também, lá do Instituto do IELA, porque ele foca, como marxista que ele foca muito a questão do trabalhador e como isso está evidente, que o entreguismo e a precarização do trabalho estão, assim, intrínsecas, né? E é verdade. Se o governo fosse nacionalista, se o governo fosse voltado para o desenvolvimento nacional, você pode ter certeza que ele não iria, de forma alguma, precarizar a vida do trabalhador, tampouco tirar aí os direitos e dizer que, enfim, tudo isso que a gente está vendo. Esse governo do Bolsonaro é 100% entreguista. E não é à toa que ele tem, então, um discurso explícito, todos que estão envolvidos, todos os atores, eu vou usar a palavra atores porque eles são atores mesmo, todos esses atores, eles estão 100% alinhados com a política do Tio Sam. E todos que o apoiaram, todos, empresários, todos eles, por intoxicação ideológica, vou usar esse termo aí do Ciro Gomes, ou por intoxicação ideológica alguns, mas alguns realmente vão ter algo, vão sair ganhando nisso, porque a burguesia sai ganhando com isso, senão ela não iria vender a alma do país, assim, a alma do povo brasileiro. E todos que estão envolvidos nisso, eles são entreguistas, eles não são nacionalistas, tá? E essa galera que foi eleita, dependurada no saco
do Bolsonaro, o Alexandre Frota, aquela jornalista que era da Veja, essa gente toda aí, que eu nem sei o nome direito, essa gente toda, todos eles são entreguistas. Todos eles vendem a própria mãe, porque vendem o Estado Nacional, vendem o povo brasileiro, sabem, muitos deles sabem que estão entregando e que se foda. A sua proposta de plano de poder, como o Ciro Gomes mesmo fala, que o Fernando Henrique Cardoso, né, ele deixou de lado uma política de progresso nacional para uma política de progresso do próprio umbigo pessoal. Você pode progredir, sim, defendendo o seu país, só que você não vai fazer grandes lucros, porque você vai ter um comprometimento com toda a nação, com todo o povo. E esses políticos, eles vendem o povo, eles vendem o trabalhador, eles vendem assim, como era feito lá aquela venda dos escravos, tá? Porque nós todos somos escravos. É isso que nós somos. Se você não tem o dinheiro que aquele Ike Batista tem, que a família Moreira Salles, se você não é político, você não foi eleito, se você não é juiz, você é um trabalhador, mesmo que você seja o dono da sua empresa, de uma empresa pequena, você também é um escravo. Se você for classe média, você é um escravo também. E a força de trabalho de vocês está sendo vendida a troco de nada, porque esse governo é entreguista. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar antes de interagir com vocês. Eu tô vendo que tem alguns comentários, eu não tô lendo, porque se eu ler os comentários, eu quebro o meu raciocínio, eu quebro a minha digressão e não consigo voltar a concluir aquilo que eu gostaria de falar para vocês, tá bom? Tem algumas coisas que vocês falaram nos comentários aí, nos meus últimos posts, que às vezes eu fico com muita... Não é preguiça, às vezes eu fico com preguiça. Mas, na verdade, meu dedo fica doendo, fica catando milho no celular. E, geralmente, eu tô interagindo com vocês no celular, pelo celular, e não pelo PC, né? Porque não dá. Ai, tá um calor desgraçado aqui, peraí. Deixa eu me abanar um pouco. Eu sou pobre, gente, não tem nem ventilador em casa. Eu não gosto de ventilador, ataca a minha alergia. E deixa eu ver o que eu vou falar. O funcionalismo público vai pagar preço Com certeza, vai pagar sim. Sabe por que o funcionalismo público, Alisson, vai pagar? A lógica mais rápida que a gente pode dar aqui, o exemplo mais rápido, mais contundente, mais objetivo. Sabe qual será? Cortes de gastos públicos. O salário dessa gente é gasto público. Essas pessoas que elegeram o Bolsonaro, ele soltou muito fake news. Eu concordo que ele soltou muito fake news. Mas tem muita coisa que o Bolsonaro disse que estava explícito, que era para ferrar com o trabalhador brasileiro. Inclusive o trabalhador, que é o funcionário público brasileiro. O funcionalismo público. Era para destruir tudo. Não era nenhum segredo, tá? Nisso daí ele não mentiu. Votou nele quem é jumento. E é por isso que eu falo que essa gente é jumenta. Vocês me desculpem, mas é o único termo que eu consigo me expressar de forma tão eloquente utilizando esse animalzinho que não tem nada a ver. O animal, gente, o animal irracional, ele faz de tudo para preservar a sua vida. O burro, o asno, o jumento, ele faz de tudo. Assim como os felinos, os cães, todos. O instinto dos animais irracionais é preservar a própria vida, a própria existência. E nós, animais racionais, né? Nós, brasileiros, animais racionais, somos os únicos, não só os brasileiros, mas também a intervenção dos Estados Unidos nos países que eles precisam dos recursos, faz essa quebra, sabe, na cabeça da pessoa, na cabeça do cidadão, da sociedade, e a gente é o único animal que consegue não lutar pela própria vida. Porque ao votar no Bolsonaro, ao votar em qualquer governo entreguista, eu tô falando do Bolsonaro porque ele é o atual aí, que tá na cena, mas ao votar nessa gente entreguista, tá votando contra si mesmo, contra a sua própria existência, contra a sua própria capacidade, necessidade de buscar o alimento, de sobreviver. Essa gente que apregoa que o Bolsa Família é coisa de vagabundo e que não tem que ter nenhum assistencialismo,
Essa gente é tão idiota, então eu não posso nem utilizar o termo jumento, porque o jumento, ele faz de tudo para preservar a própria vida. E essa gente nem isso. Eu não tô falando de gente rica não, tá? Eu tô falando de pobre, que diz que o pobre que utiliza o Bolsa Família, que utiliza o Estado, que precisa das políticas sociais do Estado e tá aí batendo palma pro governo do Bolsonaro, que explicitamente diz que vai minimizar o Estado. Então, pera lá. Então, vocês entendem que... Vamos voltar para a pauta nacionalista. Vocês entendem, então, que falar do nacionalismo, dessa consciência... Eu vou usar aqui um termo, mas eu não vou... É muito pobre dizer que o nacionalismo é um termo, porque não é um termo. O nacionalismo também não é uma ideologia. O nacionalismo é um pragmatismo político. É um instinto de sobrevivência que volta naquele povo. Aquele povo que está morrendo enquanto sociedade, que está morrendo a sua identidade, a sua existência, a sua noção de existência naquela sociedade está sendo assassinada. Não é só a morte física desse povo, que acontece todos os dias pela violência urbana, pelo descaso do Estado, etc. e tal, que a gente sabe. Pelo não acesso à saúde. Não é só isso. Não é só a morte física. Nós estamos morrendo intelectualmente e espiritualmente. Chega a ser desesperador essa morte lenta. Quando você vê essa cambada de gente que votou no Bolsonaro falando tanta asneira, preocupado com kit gay, deixando de lado questões importantíssimas, sabe? Votando no meteoro que vai cair na própria cabeça. Você vê que aquele animal, que nós somos animais, né? Aquele animal racional, ele não pode nem ser comparado com um bichinho, com o animal irracional, Sabe por quê? Porque o animal irracional, ele faz de tudo para manter a sua sobrevivência. Tudo na natureza. E nós não. A sociedade brasileira, o povo brasileiro, gente da periferia, aqui em Mogi das Cruzes, eu moro em Mogi das Cruzes, estado de São Paulo, e vocês sabem que o São Paulo é o Tucanistão. São Paulo, me desculpem o termo, mas São Paulo é o cu do mundo, tá? É o cu do Brasil. Nunca vi tanta gente imbecil, tão alienada da sua própria condição social, como os paulistas. Sabe? Para eleger o Dória, cara. Como alguém elege aquilo? Ainda se fosse um político inteligente, se fosse um político que conseguisse seduzir pela oratória, pelos seus modos, um cara que tivesse presença. Mas não, o cara... não tô bebendo chá não, Fernanda, eu tô bebendo água. Água, que vocês direitistas, não sei se é o seu caso, que os direitistas querem que privatize. Até perdi o raciocínio, por isso que eu não posso ler o raio do comentário, que senão eu perco o raciocínio. Vamos voltar ao nacionalismo, então, que eu esqueci completamente do que eu tava falando. O nacionalismo tem por obrigação pegar esse povo que tá aí... o cara falou do Paraná, eu lembrei, de São Paulo. São Paulo vai lá e vota num cara que representa um partido político que está desde 1994 no poder, aqui em São Paulo, só fudendo o Estado. Só fudendo. Esse período de desindustrialização que afetou São Paulo pra caramba, destruiu a economia paulista. São Paulo tem algumas prerrogativas, por isso que não anda tão afundado na bosta. Porque se não tivesse essas prerrogativas junto ao governo federal, estaria pior do que o estado mais pobre do Brasil, tá? Não investe em educação, não faz porra nenhuma. Eu não posso ler o comentário, que senão eu acabo me perdendo. Gente, não me faça rir nos comentários, viu? Que o assunto é sério. O nacionalismo tem por obrigação isso, então, gente, é a partir daí que a gente tem que trabalhar. Agora, é lógico que há várias interpretações, e como o nacionalismo não é uma ideologia, ele não tem aí um trabalho ideológico que fale, esse trabalho ideológico é o trabalho que nós vamos orientar o nacionalismo. Não, não tem, tá? Tem grandes referências nacionais. Vamos falar de referências nacionais. Uma delas é o Dr. Enéas Carneiro. Vocês querem saber o que é nacionalismo? Assistam os vídeos do Dr. Enéas Carneiro.
Simples assim. Assistam os vídeos do professor Bautista Vidal, que era amigo, inclusive, do Enéas Carneiro. Assistam os vídeos, leiam os livros dessa gente e também do Adriano Benayon. Isso é ser nacionalista, ser 100% nacionalista. E eu não sei da onde que essa galera conseguiu tirar que o Enéas, que o Bolsonaro é a continuação do Enéas. Eu não sei, juro, eu não consigo, sabe? Eu não consigo, assim, ver uma vírgula de lógica nisso. Se você é eleitor do Bolsonaro e acha que o Bolsonaro é, assim, tem o dedão do pé do Enéas, entra aqui nessa live e conversa comigo a respeito e diz, me aponta. Eu te faço aí um desafio. Aponta pra mim um resquício, um traço, um peido do Enéas que tenha a ver com um peido desse entreguista que tá aí. Um peido do Bolsonaro que tem a ver com um peido do Dr. Enéas. Não tem. O Dr. Enéas, ele apregoava. Eu não posso ler os comentários, senão eu me perco. O Dr. Enéas apregoava, em primeiro lugar, um Estado Nacional forte, intervencionista. Ele falava completamente contra o imperialismo estadunidense. O Dr. Enéas você não vai ter um vídeo. Eu desafio você, eleitor do Bolsonaro, a procurar um vídeo do Dr. Enéas Carneiro falando de alinhamento com os Estados Unidos. Nessas condições do Bolsonaro. Privatização, aplicar neoliberalismo, minimização do Estado aqui. Eu desafio você, traz aqui um vídeo para mim. Não tem, gente. O Enéas era 100% nacionalista, porque o 100% nacionalista, ele sempre vai, sempre, independente se ele é, enfim, se ele é mais à esquerda, mais à direita, o que eu duvido muito, porque não existe nacionalista à direita, porque a direita é por excelência entreguista. Mas que seja, vamos supor que há aí no mundo um que consiga dar lógica, no mundo não, no Brasil, que consiga dar lógica à direita nacionalista. Ele não vai apregoar a minimização do Estado. Tá? Eu já falei pra vocês em outros vídeos e eu não quero ficar assim, me tornando muito redundante, muito repetitiva, porque senão eu não consigo interagir com vocês. Mas eu sou obrigada a ressaltar que nem o liberalismo do Adam Smith, o liberalismo clássico, ele era destituído do Estado. Nem isso. O Estado tinha uma intervenção contundente e pragmática, e nós estamos falando de um Estado monárquico, que era o Estado da época, tinha uma intervenção na economia do país. E ele escreveu Riqueza das Nações, mas não a minimização total do Estado. Como essa cambada de gente filha da puta, entreguista do caralho, desculpa aí, tirem as crianças da sala, por favor, porque eu não consigo falar desses entreguistas sem me exaltar. Eu não sou uma militante neutra, eu tenho um lado, e o meu lado é o nacionalismo, tá? Bom, agora eu vou interagir com vocês façam aí as perguntas que quiserem. Deixa eu ver. Eles fazem isso com migalhas, 53% de tudo que o Estado arrecada vai para o bolso dos banqueiros e dos rentistas. Estude sobre a dívida pública, moça. Eu já estudei muito sobre a dívida pública, eu gosto muito da professora Maria, foi o Anderson, né? Anderson Fernandes. Eu gosto muito do trabalho da professora Maria Lúcia Fatorelli, é outra nacionalista, tá? Quer saber o que é nacionalismo? Segue lá a Auditoria Cidadã da Dívida, vai assistir os vídeos da professora Maria Lúcia Fatorelli. Para de seguir Bolsonaro, para de ficar batendo palma, se masturbando pro Bolsonaro e vai lá assistir a professora Maria Lúcia Fatorelli. Aquela mulher é 100% nacionalista, porque ela trouxe pra gente uma realidade de uma forma muito didática e ela sabe do que tá dizendo, porque ela trabalhou pra Receita durante 30 anos. Ela não é uma pessoa que leu enfim, ouviu falar, não, ela sabe do que está dizendo. A professora Maria Lúcia Fatorelli, ela trouxe a realidade do endividamento público no Brasil, que é uma máquina de financeirização que promove, que sustenta o rentismo. Gente, bota na cabeça de vocês, rentismo e desenvolvimento nacional são antagônicos, porque a partir do momento que você tem uma burguesia que fica dependurada no rentismo, ou seja, ela ganha sem produzir absolutamente nada de fato para o desenvolvimento nacional, consequentemente, ela não vai produzir, ela não vai ter relação com esse desenvolvimento, ela não precisa
lutar pelo desenvolvimento, ela está dependurada nas tetas do rentismo. É o que acontece com a nossa burguesia, e o aparelho do endividamento público é voltado para sustentar os rentistas. E isso envolve os grandes mega empresários, isso envolve essas famílias brasileiras entreguistas, família Moreira Salles, a família Marinho, tá? A família Setúbal, que tem aí... que é portuguesa também, né? Não é 100% brasileira. Essas famílias brasileiras, elas têm compromisso com o entreguismo, porque elas se sustentam através de toda a máquina entreguista que é feita, foi aplicada no Brasil. O endividamento público é talvez o core, tá? O core de tudo isso. E a professora Maria Lúcia Fattorelli, ela fala de forma muito abrangente e contundente sobre como que o Estado se tornou simplesmente um instrumento de repasse dos recursos do setor público para o setor privado principalmente internacional, mas também nacional. Inclusive, a gente nem sabe quem são as famílias que arrecadam, que ficam com as credoras finais do endividamento público. A gente não sabe, o Tesouro não informa isso, tá? Se você for pesquisar junto ao Tesouro Nacional, você não vai saber quem fica com esse dinheiro, porque é segredo. Por que segredo? Para mim, se envolve segredo, é porque as pessoas não... É porque tem alguma coisa ali que o povo não pode saber. Certo? Eu não... Olha, Anderson, eu não vou me focar nos comentários de provocação dessa gente, porque senão eu não vou responder as coisas que a gente tem que responder sobre o nacionalismo que eu quero trazer aqui, né? Você falou sobre o endividamento público, e falar sobre o endividamento público é sine qua non para a pauta nacionalista. Se você é nacionalista, se você quer saber aonde está o nacionalista de verdade, procura aquele que está falando sobre o endividamento público, tá? Porque ele é nacionalista de verdade. O povo... O bem-estar social de um povo, tudo que envolve nosso desenvolvimento, o nosso não desenvolvimento, que a única coisa que se desenvolve no Brasil é o subdesenvolvimento, tá? Eu não sei de quem é essa frase. Eu tô conversando com um amigo meu, ele falou e também disse que não era dele. Não sei, deve ser de um desses grandes pensadores aí. A única coisa que se desenvolve aqui é o subdesenvolvimento, tá? É a deterioração da indústria, do povo. A gente é bombardeado por todos os lados, e o endividamento público, então, é o instrumento que faz o repasse daquele dinheiro, daquele recurso, que nós somos ricos, nós somos um país rico. A professora Maria Lúcia Fattorelli, ela fala de maneira muito mais autoridade do que eu falo, muito melhor do que eu falo, por isso que eu falo, vamos beber na fonte original. Você que chegou aqui e tá ouvindo isso, e fala, poxa vida, que assunto interessante, eu vou dar para você a fonte original. Vai lá e bebe da fonte original, tá? A fonte original disso que eu tô falando do endividamento público, quem realmente tem mais autoridade para falar do que eu tenho, é a professora Maria Lúcia Fattorelli. Ela vai trazer para vocês, trabalho de anos aí, o que tem por trás de tudo isso. E não é só a questão da dívida pública. Ela fala muito sobre a nossa política macroeconômica e os mecanismos que são introduzidos, essas PECs que são criadas, medidas provisórias, tudo que é criado para dar continuidade à máquina do endividamento público. O plano de governo do Bolsonaro, que é um plano que está assentado na privatização e no corte de gastos públicos... Milton Santos, obrigada, muito obrigada, é grande Milton Santos, falei que é um desses grandes pensadores. Meu gato. Perdi o que eu tava falando pra vocês. Espera lá. Tá vendo? Que eu não posso ser... Nada pode roubar a minha atenção. Se roubar a minha atenção, eu esqueço completamente do que eu tava falando pra vocês. Por isso eu gosto de escrever, porque quando a gente tá escrevendo, fica registrado ali, a gente não perde, né? Alisson, vou responder então a sua pergunta, e se eu lembrar eu volto pro assunto de novo, tá bom? Que eu tava falando para vocês. Na divisão internacional do trabalho, o Brasil deve ser um simples fornecedor de matérias-primas. Tá, esse seu comentário me trouxe de novo para a pauta. Como o Brasil é muito rico em recursos naturais,
O que são os recursos naturais, galera? São aquele recurso da natureza que quando são transformados em mercadoria, ganham um termo, ou seja, são negociados no mercado, ganham um termo que se chama commodity. O Brasil é o país das commodities, dessas mercadorias então, certo? E nós somos muito ricos, muito, mas muito mesmo, sabe? Vão beber da fonte original. Pega essa gente que estuda sobre recursos naturais, leiam mais os artigos, procurem aí vídeos da professora Mônica Bruckmann, que ela também tem muito mais autoridade do que eu para falar a respeito disso. Como nós somos ricos e como a gente interage na geopolítica, né? Como a inserção do Brasil na geopolítica tem tudo a ver com a nossa riqueza natural. Tem tudo a ver com o fato da gente ser um país que tem muitas commodities. E esses países industrializados que nos ferram, intervencionistas, esses países imperialistas, todos os países imperialistas, ok? Todos. Eles são industrializados, hiperindustrializados. Eles desenvolvem tecnologia através dessa hiperindustrialização. E aí eles precisam do quê? Eles precisam de recursos naturais, certo? De quem? Nossos recursos naturais. Aí você vai me dizer assim, mas espera aí, a China, ela também tem recursos naturais? Tem, mas não atende a demanda industrial delas, não atende o desenvolvimento industrial. Então precisa também dos recursos naturais de outras nações. E o Brasil eu diria que o Brasil é um dos países mais ricos em recursos naturais, se a gente pegar toda a abrangência, a diversidade que tem aqui. Mas a América do Sul, em especial, é sem dúvida nenhuma o lugar do mundo, o espaço continental que mais é rico em recursos naturais, tá? Dos 10 países mais biodiversos do mundo, 7 estão na América Latina e 4 estão na América do Sul. Nós temos aqui, além de ter muito petróleo, muito ferro, a gente tem muito nióbio, a gente tem muito lítio. O lítio vai ser o protagonista aí da nova matriz energética. Nós estamos no final da matriz energética assentada no petróleo. A gente está indo para a matriz energética assentada no quê? Água e lítio. E aí, gente, nós temos aqui o quê? Muita água e muito lítio. O Brasil não tem grandes reservas de lítio, pelo menos não foram descobertas. Tem na Bolívia, na Argentina e no Chile. Eu arrisco dizer para vocês que depois da Venezuela, os Estados Unidos vão partir para cima do Evo Morales da Bolívia, porque eles precisam também daquela reserva de lítio que a Bolívia é muito rica em lítio. Já há uma interatividade com os chineses, mas com os chineses dá para conversar pelo menos, tá? Eu costumo dizer, a China é imperialista? Olha, vamos conversar. Enéas Carneiro, Metais de Geopolítica. Exatamente. Vamos beber da fonte original. Boa, Anderson. General Durval Neri, nossa falsa independência. Excelente também. Excelente. Galera, pega esses nomes que o Anderson Fernandes está colocando aí pra gente, vai beber da fonte original, vai se informar a respeito, porque são assuntos precípuos para o nacionalismo, tá? Por isso que eu digo pra vocês, o nacionalismo ele não é um termo vago, que fica aí assentado em amor à pátria, esse patriotismo de cu, entendeu? Desculpa que eu tô usando o cu aqui de novo, mas esse patriotismo de cu que coloca a roupinha da seleção brasileira lá de futebol e fica fazendo dancinha ridícula de criança de 5 anos, vangloriando, se masturbando pro Bolsonaro. Isso não é nacionalismo. Nacionalismo é estudo para que seja aplicada uma política 100% voltada para as nossas vocações, para as nossas necessidades. Esses recursos naturais que vocês estão falando, o Alisson, o Anderson Fernandes está aí citando, tal, também tem bastante reserva de lítio no Afeganistão, Anderson, e inclusive os Estados Unidos, né, colocaram aí o Afeganistão na sua agenda após o 11 de setembro, de olho nisso também. Não só o ópio, mas o lítio no Afeganistão. Só que essas reservas, elas, se eu não me engano, elas não estão ainda, sabe, inseridas, elas ainda não estão dadas como certas, tá? Aqui da América do Sul, sim, a gente tem, sim, no Chile, na Bolívia e na Argentina,
Países que os Estados Unidos ainda não conseguiram, porque o Evo Morales é um cara super inteligente, é um estadista, é um político incrível, como eu admiro esse cara, esse indígena Evo Morales. O cara inteligente, meu, porque ele conseguiu ainda, tá conseguindo, dentro dessa atmosfera tão intervencionista, radical, inclusive, dos Estados Unidos, que está dizendo que vai invadir a Venezuela militarmente, isso é desespero. Para os Estados Unidos estarem falando abertamente que vão invadir um país militarmente é desespero puro. E a questão dos recursos naturais, eu já ouvi direitistas dizendo, mas o que isso tem a ver com a sociedade brasileira? O que isso tem a ver com construir hospitais? O que isso tem a ver com eu prosperar? Eu, enquanto cidadão brasileiro. Gente, isso tem tudo a ver. Porque os recursos naturais, eles têm que ser revertidos para a sociedade. Se o país ele é rico em recurso natural, se ele tem aquele recurso, ele deve, não só pode, como deve interagir com o mundo, vender as suas commodities, mas também abastecer a sua industrialização, é óbvio, mas vender, interagir, não existe uma ínsula, nenhum país é insulado, entendeu? Nenhum país é insulado financeiramente, ele negocia com interdependência, tá? A sua inserção no comércio mundial tem que ser com interdependência. Toma lá da cá, qui pro quo. Te dou e você me dá, certo? Não vem querendo explorar, assentar a sua ideologia no meu país, não, e não deixar nada aqui. Então, os recursos naturais, eles têm que ser revertidos para a sociedade. Se o país ele é rico em nióbio, ele tem que explorar esse nióbio, vender esse nióbio, atender a sua demanda industrial, né, autóctone, mas também atender a demanda de outros países, negociar com outros países e pegar aquele lucro que é feito em cima dessa venda, dessa transação e reverter para a sociedade. Como? Políticas públicas. Certo? Reverter construindo hospitais, reverter aí na parte da segurança, reverter investindo no trabalhador, criando estatais, subsidiando a indústria nacional. Por que o nosso Estado está endividado, está em déficit? Por que o nosso Estado é pusilânime, é desnutrido? Porque todos os recursos que deveriam estar ali sendo administrados pelo Estado estão em mãos estrangeiras. Quando o país perde o setor estratégico, o que é setor estratégico, galera? Setores que estão ali, que são responsáveis pelos recursos, pela riqueza do país. Quando você perde isso daí, você desconecta o avanço social. A esquerda tem que entender uma coisa: não existe soberania popular sem soberania nacional. Não existe, entendeu? Soberania popular. Não vai existir a soberania dos nichos pós-modernos, como as feministas querem ter, óbvio, a voz das feministas devem ser atendidas, como os gays, LGBT, a comunidade LGBT. Não vai existir nunca soberania para vocês. Sabe por quê? Porque não há soberania para o país. Nós estamos numa colônia extrativista, que manda todas as suas riquezas lá para o exterior, para manter o bem-estar da sociedade deles. Porque a hiperindustrialização deles, a partir do momento que eles desenvolvem patentes tecnológicas, desenvolvem tecnologia, eles estão desenvolvendo, sabe o quê? Bem-estar social para eles, não para a gente. Eu citei aqui uma empresa estatal criada pelo Getúlio Vargas que tinha responsabilidade direta com o trabalhador, com o bem-estar social do trabalhador. Agora fala para mim, a Fiat, a Honda, seja lá, essas marcas estrangeiras que vêm aqui e instalam as suas indústrias, elas têm alguma conexão realmente com a sociedade, com o desenvolvimento da sociedade? Eu não tô falando de caridade não, gente. Eu não tô falando doar dinheiro, tal empresa tem uma atividade de sei lá o que. Não, eu não tô falando disso. Eu tô falando responsabilidade com a receita do Estado, para o Estado reverter isso em políticas sociais, em políticas públicas. Não existe. Essas corporações, elas estão cagando pra gente. Tá? Cagando. Esses estrangeiros, eles olham pra gente como uma etnia inferior. Isso é um tabu que cabe a nós nacionalistas tocar o dedo na ferida e fazer sangrar muito. Isso tem que sangrar demais, entendeu? Porque é um tabu que as pessoas não gostam de discutir, ficam discutindo aí esse racismo conjuntural, que é importante,
Lógico, essa rixa que há na sociedade, esse racismo, esse preconceito racial que existe na sociedade, isso é importante, mas se a gente não olhar para esse racismo estruturante das relações geopolíticas, a questão étnica, tá? Questão étnica. Se a gente não tocar nisso, a gente não vai entender que esses estrangeiros, eles olham pra gente como se nós fôssemos inferiores. Por que a Hydro, mineradora norueguesa, dessa gente aí, dos olhinhos azuis, vem aqui e mata Ribeirinho? Eu não tô falando de teoria da conspiração, não, gente. Não tô falando de teoria da conspiração. A Hydro, pesquisem aí. A Hydro, mineradora norueguesa, despeja ainda, tá? Porque eu tenho certeza que nada foi feito. Rejeito em nascentes do rio Amazonas. Tá matando ribeirinhos. O líder popular que foi e denunciou a Hydro foi assassinado. Ninguém fez nada. A grande mídia não falou nada. Tá? Por que eles vêm e fazem isso e não fazem isso na casa deles? Porque tem uma questão. Não, aqui não. Nós somos superiores. Cor da pele, somos branquinhos, fenótipo, né? Narizinho fino, boquinha, tal, cabelinho. Isso existe sim, tá? Essa questão de preconceito que estrutura as relações entre as nações. Basta você olhar como o estadunidense olha para o Canadá, interage com o Canadá. E, Sérgio, eu tava brincando, tá? Aquele dia que eu falei sobre gostar de nórdico, foi uma ironia. Eu sou muito irônica, gente. Se vocês não entenderem a minha ironia, vocês vão achar que eu estou sendo contraditória, tá? Eu estava sendo irônica para cutucar uma pessoa que criou um fake e achou que poderia me seduzir com um bonitão. Que era bonitão mesmo, mas era fake, né? Então, enfim, voltando à questão aí, tá vendo? Você me fez ler um comentário que eu acabei me perdendo. Por que essa gente vem aqui, então, e trata o meio ambiente brasileiro? Tem a questão do meio ambiente também, tá? A questão do meio ambiente não pode ficar nesse blá 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 da Marinha, nesse blá 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 que não toca o imperialismo das nações demandantes de recursos naturais, que vem aqui e explora, arranca tudo que é da gente, não tem compromisso com reconstruir aquilo que destruiu, vem, contamina a nascente do nosso rio, mata o nosso povo, explora o trabalhador, e ainda tem gente que diz que o investimento desses estrangeiros no país vai trazer progresso. Desde quando? Eles investem uma quantia e faz o dobro em 2 meses. Por quê? Se está fazendo o dobro em 2 meses, está explorando alguém. Quem? A nós, gente. Os nossos recursos, que são nossos, tá? Quando o Dr. Enéas Carneiro dizia, e eu vejo muita gente da esquerda tirando sarro disso, você esquerdista que tira sarro do Dr. Enéas, da questão do nióbio, você é um tonto. Você é um jumento também, tá? Me desculpa esse termo, mas você é tão jumento quanto o eleitor do Bolsonaro. Sabe por quê? Porque o nióbio não é teoria da conspiração, a necessidade do nióbio, desse recurso natural, dessa commodity, para a industrialização, inclusive para a militarização dos países desenvolvidos. E quando o doutor Enéas e a professora Maria Lúcia Fatorelli também aponta a questão do nióbio, quando dizia que o nióbio era tão importante para a gente, porque o Brasil tem aí 98% da reserva de nióbio no mundo. Isso é significante demais. Quando o doutor Enéas dizia que a gente poderia ter uma moeda amortizável em nióbio, ele estava trazendo a lógica de um dinheiro intrínseco, um dinheiro lastreado numa riqueza. Vocês lembram que antigamente o dinheiro tinha lastro ou no ouro ou na prata. Depois que o Nixon cortou essa paridade dólar-ouro, trouxe um outro sistema monetário para o mundo, que não tem lastro necessariamente em uma coisa concreta, né? E aí, essa nossa ideia de que o dinheiro em si é a riqueza. Não, o dinheiro é um ativo. E o dólar é um ativo tóxico, inclusive, tá? O dólar é um ativo que ele sai, o Fed imprime dólar podre. E aí, para o dólar ganhar valorização, vai destruindo as economias.
É assim que acontece. E é por isso que a gente tem que fazer swap cambial aqui, tem que ficar emitindo títulos da dívida pública. Por isso que o Brasil é um dos grandes credores dos Estados Unidos, porque o endividamento público dos Estados Unidos financia essa moeda podre, tá? Não tem nada de bom em ser credor dos Estados Unidos. Se fosse o Brasil, não seria, porque um país tão fodido vai ser terceiro, quarto credor dos Estados Unidos? Acorda, né? Que se tornou durante a gestão do PT. E eu vi os esquerdistas tirando sarro da questão do nióbio e falando que o Brasil era, né, principalmente os petistas. Tem muito petista que é jumento também, que eu vou te falar. Ô, gente ignorante, cara. Primeiro que chama o doutor Enéas de fascista e ficava achando grandes coisas ter aquele acúmulo de reservas que o PT acumulou, as reservas internacionais. Nossa, as reservas... O que adianta ter reserva internacional, mas ter um endividamento público que cresceu exponencialmente? O que adianta ter reservas internacionais e você não pode retirar aquelas reservas internacionais para poder conter déficit público aqui? Ué, a Dilma não caiu por isso? A Dilma caiu por déficit, por improbidade? Por que ela não utilizou as reservas internacionais? Porque não pode, gente. Reserva que está lá no Fed dos Estados Unidos, em títulos da dívida pública estadunidense, os Estados Unidos mandam e desmandam. Segundo a professora Maria Lúcia Fatorelli, se a gente tentasse resgatar essas reservas para desenvolver o país mesmo, tipo, vamos pagar a dívida pública, vamos promover o financiamento, vamos financiar a indústria nacional, segundo a professora Maria Lúcia Fatorelli, se a gente fizesse isso, os Estados Unidos estariam no outro dia com a quarta frota aqui, tá? Para meter no cu nosso, uma bomba, bem metida ainda. Então, não adianta nada. A lógica da riqueza tem que ser trazida ao olhar da riqueza natural, da riqueza concreta, daquilo que está no subsolo do país. É lógico que esses países desenvolvidos, esses países hegemônicos e aqueles que giram em torno da hegemonia global, eles têm riqueza por quê? Porque eles têm patentes, eles têm tecnologia, eles desenvolveram tecnologia. O Japão é um país do primeiro mundo. O Japão é um país que tem uma das moedas mais fortes do mundo, tá? Pesquisem para vocês verem. O cesto de reservas do FMI, o Japão, a moeda japonesa, o iene, tá lá como uma moeda mais forte do mundo. O que tem no Japão, como dizia o Enéas Carneiro? O que tem de riqueza no Japão para fomentar aquela industrialização, riqueza natural, tá? Que eu tô dizendo, porque tecnologia necessita de riqueza natural. O que tem no Japão? Japonês. Só isso, o Japão não tem riqueza natural. Ele precisa de 100% das nossas riquezas. Embora os Estados Unidos também tenham riquezas naturais em seu espaço continental, roubou muitas do México, né? Principalmente o petróleo, daquela parte do Texas, foi tudo roubado do México. Eles não têm para atender a sua demanda de industrialização, que é muito grande. A China também. A China tem uma das maiores, talvez a maior reserva de ferro do mundo, mas também não consegue aí atender a demanda da sua indústria automobilística, que já está a todo vapor. Não consegue. É a maior parceira do Brasil, então, para a exploração do ferro. Mas está nas mãos do Estado? Está nas nossas mãos esse recurso? Não, porque o Fernando Henrique Cardoso enfiou no cu dos estrangeiros ao privatizar a Vale do Rio Doce. Enfiou no rabo deles, deu, né? Porque a Vale foi dada, a Vale não foi vendida. Sim, vocês estão falando de diamantes agora, né? Na Rússia diz que foi descoberta, eu li uma vez que na Rússia foi descoberto diamante, mas uma quantidade tão grande e eles não contaram para ninguém. Ficou durante muito tempo sem ninguém saber que essas reservas tinham sido descobertas. Mas por quê? Porque o russo, ele tem acesso à exploração das suas riquezas, do seu serviço geológico. Os russos, eles têm. Por quê? Porque tem empresa estatal ou a iniciativa privada, que é detentora daquele setor estratégico, é russo. No Brasil, a partir do momento que o boca mole do Fernando Henrique Cardoso privatizou a Vale do Rio Doce, ele privatizou o subsolo, ele privatizou o conhecimento do subsolo. Então, se é descoberta aqui uma grande reserva de minério, já vai direto ao olhar estrangeiro. A gente não pode nem utilizar de forma estratégica, como fez a Rússia ao descobrir o seu diamante. Eles não podem. Aí os trouxas querem que privatize a Petrobras, né? Ah, não, vamos privatizar a Petrobras. Ao privatizar a Petrobras,
Você está privatizando também a exploração do pré-sal, a descoberta de uma riqueza. Então a lógica dessa gente é assim, por exemplo, você tem aqui no seu quintal uma riqueza, sei lá, uma árvore que dá dinheiro. Você conseguiu plantar no seu quintal uma árvore que está dando dinheiro. E aí você quer negociar esse dinheiro com as pessoas. Que dinheiro vai ter que comprar, trazer riqueza para você. A lógica da direita é assim: não vamos vender o dinheiro, não vamos trocar esse dinheiro, não vamos fazer riqueza com esse dinheiro. Vamos vender a propriedade em que está a árvore. Mas aí você vai perder a árvore que dá dinheiro? Sim, eu vou perder, mas eu vou ter um lucro, né? Eu vou vender lá por, sei lá, 1 bilhão. Mas 1 bilhão acaba. A árvore não, a árvore faz dinheiro sempre. Eu tô dando um exemplo aqui para vocês entenderem a lógica da privatização. Né? Vamos privatizar o pré-sal. Não é a privatização da Petrobras, é a privatização do pré-sal. Uma riqueza que aí quer sendo descoberta, que é importantíssima, estratégica, geopoliticamente estratégica. Essas lutas todas são pelo quê? Petróleo. E nós vamos reganhar o rabo e entregar a Petrobras, porque ai, desculpa, gente, mas eu não consigo falar desse governo entreguista, desse Paulo Guedes, sem meter uns palavrões no meio. Tirem as crianças da sala. Vocês que estão conversando aqui comigo são adultos suficientes para saber do que eu tô falando, né? Que esse filho da puta desse Paulo Guedes, esse Bolsonaro, esse jumento, essa máfia da família Bolsonaro, eu tenho um nojo dessa gente. Eu tenho um nojo pessoal dessa gente. Sabe por quê? Porque eles são entreguistas, eles estão entregando o futuro dos meus filhos, dos teus filhos, tá? Você que tá vangloriando, fica aí batendo punheta pra essa gente, você tá entregando teus filhos, tá? Porque eles vão vender tudo. Eles já falaram que vão privatizar a Petrobras. Eles vão privatizar a nossa maior riqueza, que é a disputa aí, disputa geopolítica. A grande riqueza até hoje que foi disputada é petróleo, cara. Os Estados Unidos lastrearam a sua moeda no quê? Em petróleo. Por isso que precisam ir para a guerra sempre. E agora se ferraram porque a China não quer mais o dólar como única moeda de troca e os Estados Unidos já perderam o trono só pela ameaça disso. Então, o Anderson fez uma observação aqui. Os russos têm bombas, graças a Deus. Agora a gente vai para uma questão que o nacionalismo tem que abordar também. A questão de ter bomba, a questão bélica, tá? Nenhum nacionalista que se preze fica com essa de ai, paz e amor, ai, que o país não pode ter setor bélico, no que os militares são todos uns desgraçados por excelência, por essência. Não é bem assim. Os militares foram usurpados também, foram cooptados por esse poder que destrói tudo, tá? Esse poder imperialista, onde ele penetra, a alma do ser humano é venal. Infelizmente, nós somos venais, entendeu? O ser humano tem preço. E, infelizmente, a gente se vende por muito pouco. Mas nós estamos falando de uma falência, inclusive de uma falência intelectual. Você pode ver que esses militares de hoje, eles são intelectualmente medíocres. Pega esse Mourão, um jumento de carga, como falou o Ciro. Porque eles precisam destruir a intelectualidade, o espírito, né? Porque o intelecto está muito ligado ao espírito, à ética, também tem isso. Eles destroem isso também no militar e criam militares completamente idiotizados, militares com esse proto-fascismo já ali, né, agregado à própria ideia de defesa da pátria. Isso não tem nada a ver. O país, para defender as suas riquezas, ele tem que ter bomba, ele tem que ter setor bélico, setor militar forte. Esses países que defendem as suas riquezas, você citou aí que os russos têm bomba atômica. Por que os russos têm bomba atômica? Por que os russos podem desenvolver arma atômica e os outros países não? Porque a Rússia faz parte desses 5 países da hegemonia global. Esses 5 países e só eles podem ter bomba. Só eles, tá? E são eles que comandam o mundo. Você nunca vai ver os Estados Unidos invadindo a Rússia. Não vai. Eles têm uma briga, uma constante guerra fria, mas você não vai ver os Estados Unidos jogando bomba na fuça de russo. E você não vai ver os Estados Unidos jogando bomba na fuça de chinês, nem de francês e nem de inglês. Isso não vai fazer mesmo porque eles formam o consórcio dos branquinhos ocidentais. Mas essa disputa dos polos hegemônicos, os russos, os chineses e os ocidentais,
eles nunca vão fazer guerra entre si, tá? Porque eles têm bomba e eles podem retalhar um ao outro. Os Estados Unidos, eles têm uma ferramenta, eles têm, assim, desenvolvido uma ferramenta, porque são um país extremamente intervencionista, intervém mesmo, quer chegar lá e roubar a riqueza dos outros deliberadamente. Então os Estados Unidos desenvolveram mais porta-aviões, tá? E o porta-avião é uma arma de invasão, tá? Uma arma para fazer pressão aí nos mares. E os Estados Unidos têm um número muito superior de porta-aviões do que a China, do que a Rússia, do que os seus próprios países parceiros, a Inglaterra e a França. No entanto, a China e a Rússia têm um exército fortíssimo, tem armas de dissuasão muito forte também, tá? Tem inteligência muito forte, inteligência dentro do setor militar, e tem bomba atômica, tem bomba de destruição em massa, aquela bomba que faz estrago, entendeu? Eles desenvolvem bomba que vão fazer estrago. Por quê? Porque se os Estados Unidos ameaçarem jogar uma bombinha no solo deles, eles vão lá e jogam uma bombona no território dos Estados Unidos. E aí, se um jogar uma bombona, uma grande bomba de destruição em massa um no outro, os vizinhos vão se ferrar também. E não adianta nada você ter uma bomba de destruição em massa que acaba com o planeta duas vezes, o outro ter desenvolvido a bomba de destruição em massa que acaba com o planeta 3 vezes. Basta acabar com o planeta uma vez só. Eles não podem se retalhar em si. Por isso que eles não fazem guerra entre si. Fica essa disputa no território dos outros. E nós somos esse território. E esses territórios, não é por coincidência, são os territórios ricos em matéria-prima. Tá? Quanto mais rico em recursos, mais sofre essa intervenção desses países. Agora, eu não jogo a Rússia e a China no mesmo pacote imperialista, sem ética nenhuma, sabe? Extremamente intervencionista, economicamente intervencionista, militarmente intervencionista. Eu não jogo no mesmo pacote desse consórcio franco-anglo-estadunidense, eu não jogo ali, tá bom? Porque os Estados Unidos herdaram do Império Britânico, o império mais expansionista que já teve, herdaram muito do comportamento intervencionista, herdaram desse império também a ideia de superioridade supremacista mesmo. Essa ideia supremacista vem dos ingleses, tá? Porque os ingleses exploravam as outras nações, principalmente com relação à cor da pele. Quanto mais escuro fosse, quanto mais o fenótipo fosse assim diferente deles, eles exploravam mesmo, tá? Consideravam como inferiores. Vocês pegam os países do Commonwealth, que são os países aí que foram colônias do Império Britânico, e vejam os países de pele branquinha, têm as suas prerrogativas, e os países de pele mais escura estão todos fodidos socialmente, financeiramente, tudo que tem em mente, entendeu? É só pegar a Austrália, olhar para a Austrália e olhar para a Jamaica. Tá? São exemplos práticos que eu estou dando aqui para vocês, não é teoria da conspiração. E os Estados Unidos, eles herdaram esse olhar, por isso que eles tratam bem os canadenses, permitem que os canadenses se desenvolvam. O Canadá não tem arma de destruição em massa, o Canadá não tem bomba, o Canadá tem riqueza natural também, tá? E eles permitem que eles não invadem o Canadá, mas eles vão lá e invadem os mexicanos. Por quê? Porque os mexicanos são o fenótipo do mexicano é diferente, a etnia dos mexicanos é outra. A pele é mais escura. E aí eles vão lá e exploram mesmo, sem dó nem piedade. Aí você vai falar assim, mas a sociedade americana sociedade estadunidense. Eu não chamo eles de americanos, porque eles não são, eles são também americanos, mas eu também sou americana, você também é americano. Não deixem eles roubarem essa nossa identidade. Americanos somos todos nós que estamos no continente americano, tá? Nós somos sul-americanos, latinos, né, culturalmente latinos, sul-americanos geograficamente, eles são norte-americanos, a gente não pode nem dizer que eles são só norte-americanos, porque o Canadá também está ali, e geograficamente o México está no hemisfério norte. Aí eles fazem uma separação cultural para dizer assim, não, eles estão na parte sul, certo? E você vai ver muita gente dizendo que a Austrália faz parte do hemisfério norte. Onde isso? A Austrália, se você pegar o mapa, faz parte do hemisfério sul. Mas como existe essa irmandade entre eles, entendeu? Eles fazem essa separação cultural, aí ameniza como uma coisa cultural,
de propinguidade cultural, mas não é, tá? É a irmandade branca deles. Aí você vai dizer assim, mas a Rússia não, na Rússia tem muito loiro também, tem muito, tem propinguidade a esse fenótipo germânico ou branco. Tanto que os Romanov, eles eram parentes lá da cambada da dinastia inglesa. Dinastia essa germânica, tá? Eles eram germânicos. Os Romanov eram germânicos. Mas deixa eu voltar aqui o que eu tava falando mesmo dos recursos naturais. Blá, 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 blá. Então, gente, não é por coincidência que os países que são explorados, eles são de pele mais escura. Olha o que eles fizeram na África. Olha o que essa gente faz na África. A África é completamente miserável, destruída. Não é porque é aquilo que o Macron falou, não. O presidente francês disse que é porque os africanos fazem muitos filhos. Gente, que conceito mais idiota. Ainda falaram que eu li, não sei aonde, eu vi, não sei, eu vejo tanta coisa. Nossa, presidente, pega um presidente francês e compara com o Bolsonaro. É tão estúpido quanto, tá? Tão idiota quanto. Porque a arrogância deles é tão grande que é assentada numa ignorância. Esse preconceito todo é assentado numa ignorância. A África, ela é o que é. O povo africano é tão miserável, né? Socialmente miserável, não humanamente, porque nós humanos somos todos iguais, biologicamente. Socialmente eles são miseráveis, porque é uma ininterrupta exploração dos recursos deles. E não permitem que eles se desenvolvam, tá? Não é à toa que o Gaddafi foi assassinado pelo império, pelo consórcio aí ocidental, foi assassinado por eles. Porque o Gaddafi dizia, ele apregoava, ele praticava, ele exercia o nacionalismo ali na África. Ele queria que a África tivesse banco independente, ele queria que a África se desdolarizasse, ele queria que a África tirasse a dependência principalmente da Europa, queria que a África tivesse satélite e já tinha os ativos para fazer isso. Aí o que a ONU fez? A ONU legitimou que esse consórcio ocidental, além de matar o Gaddafi, fosse lá e roubasse todos os ativos que o Gaddafi tinha enfim, já tinha acesso para poder fazer com que a África se tornasse mais independente, né? Que a África pudesse ser menos explorada. Eu tenho, exatamente, Anderson, eu tenho um vídeo lá no meu canal, se você não assistiu ainda, é uma conversa que eu tenho com meu ex-namorado, e ele que abriu muitos meus olhos para essa questão étnica, né, do neoliberalismo, do neocolonialismo, porque o neoliberalismo nada mais é do que uma praxis econômica, mas essa praxis econômica, digamos assim, política econômica, ela vem para legitimar, para viabilizar essa questão do colonialismo, mas principalmente assentado na questão étnica, tá? Tanto que a conferência de Bilderberg, essa conferência em que eles se reúnem só tutto gente bona, sabe? Só a nata da elite mundial branca. Você não vê chinês, você não vê japonês, você não vê asiático, nem latino, nem africano. Tá? Nem persa, nem árabe. Só tem germânico lá, branquinho. Todos ali desse grupinho dos brancos. Eles se reúnem para ver o que vai fazer com o mundo. Quem que vai matar, quem que vai deixar vivo. E aí... Samuel. E aí o que acontece? Então, os Askenazi... Eu tenho uma teoria, Xavier, de que esses Askenazi, eles não são do Cáucaso, nada, tá? Essa coisa de ser brancos daquela região, eles são germânicos. Eu nunca me dediquei a realmente pegar e ler, ter uma fonte confiável para mostrar para vocês, por isso que eu não falo muito, ainda é uma teoria. Eu fico mais pairando assim na filosofia, filosofando o modus operandi deles e como eles se reúnem, etc e tal. Mas um dia eu quero fazer isso. E para eu fazer isso, eu vou ter que aprender a falar fluentemente o inglês, coisa que eu não falo, tá? E o alemão também. Mas isso vai demorar um pouco, porque eu ainda não atingi a minha soberania financeira para poder aprender outras línguas. Por enquanto, eu só tô aprendendo o italiano da Laura Pausini.
E tô aprendendo muito assim, em doses homeopáticas, entendeu? Voltando, essa live tá salva, tá, gente? Não precisa assim ficar desesperado pra assistir, não, porque vai estar aí vocês assistam, pesquisam o que eu tô falando, pode continuar interagindo. E eu vou fazer mais live com vocês, eu não sei quantos minutos foram, daqui a pouco eu vou parar por aqui, que eu já tô pingando, eu tô derretendo aqui. Tá muito calor. Eu não tô ainda totalmente 100% bem da minha alergia. Vocês podem ver que eu tô com o rosto bem inchado aqui, ó. Aqui, os meus olhos estavam ainda mais inchados. E eu não gosto de ficar com essa cara de fofão em live, tá? Eu ainda não estou destituída da vaidade física. Um dia estarei e aí vou fazer live pra vocês assim como acordei, com a cara inchada e enfim. Mas por enquanto eu ainda não cheguei nesse grau de evolução humana. Deixa eu encontrar o love da minha vida primeiro, tá? Porque eu não encontrei ainda. Então, o Anderson trouxe aí a questão da nova moeda, pode ser levado a OTAN a destruir a Líbia. Com certeza, cara. Porque o Gaddafi, ele tinha a intenção de criar o tal do dinar de ouro, uma moeda lastreada numa riqueza. É a lógica do Enéas. Lastrear, amortizar aquele dinheiro numa riqueza, entendeu? Essa é a lógica do dinheiro. Dinheiro nasceu no mundo assim, um ativo que você poderia trocar com uma riqueza concreta. Foi esse imperialismo estadunidense a partir da década dos anos 70, mas quando o conglomerado, lá, as famílias, que o Cabo Daciolo chama de Illuminati e tal, quando essas famílias deram o golpe de Estado dentro dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos sofreu um golpe de Estado, tá? Sofreu um golpe de Estado bravo, que foi aí a privatização do seu Banco Central, a privatização da sua Reserva Federal, o coração da sua economia. Isso aconteceu em 1913, não é segredo para ninguém, tem vários documentários que falam sobre isso no YouTube. Já era uma intenção, porque eles fazem um plano, tecem um plano, aí vão executando aos pouquinhos. Você pode ver que em 1910 eles fizeram o tal do Ato da Reserva Federal e concluíram em 1913, compraram políticos, conseguiram aí dar esse golpe dentro dos Estados Unidos. A intenção deles era justamente uma moeda feita de ativo podre, que não, essa era a intenção deles, mas não poderia acontecer da noite para o dia. Tinha que ter toda uma enganação. Essa enganação foi principalmente a Segunda Guerra Mundial, porque depois da Segunda Guerra Mundial a Europa estava destruída principalmente, e através da Conferência de Bretton Woods eles conseguiram convencer o mundo da dolarização e criaram o FMI e o Banco Mundial, que está tudo ali conectado nessa estrutura de dolarização dos Estados Unidos. Sem o Banco Mundial e sem o Fundo Monetário Internacional, os Estados Unidos não conseguiriam. É um erro, é um equívoco de quem fala que o poder dos Estados Unidos está assentado só na questão militar. Isso é um erro, gente, não está. Os Estados Unidos, eles investem, são os países que mais investem na área militar. Isso é verdade, tá? 40% da indústria bélica do mundo é movimentada pelos Estados Unidos e eles aplicam mesmo. Mas isso daí é parte do seu poder. O seu poder tá muito mais assentado na moeda, na única moeda do mundo ser deles, que é o dólar, a única moeda de troca, e no fato de que eles têm aí as instituições, são os donos. Eles são os donos. O Tesouro dos Estados Unidos é o dono do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial através das suas ações, que são majoritárias dentro dessas duas instituições. O Dr. Enéas, ele costumava chamar de tentáculos do imperialismo essas instituições, e são mesmo, tá? E os Estados Unidos sem o dólar, eles não conseguiriam fazer essa penetração, mesmo que tivesse poder militar. Não conseguiriam, gente. Porque a Rússia e a China também têm poder militar. E embora esses países da hegemonia global, eles sejam parceiros, de certa forma, eles têm uma interdependência. A China é a maior parceira dos Estados Unidos e vice-versa. Eles têm uma interdependência entre eles. Um não pode quebrar o outro. Os interesses geopolíticos, às vezes, batem de frente. O interesse de um vai de encontro com o interesse do outro. E foi o que aconteceu nessa jogada do tabuleiro de xadrez dos dois polos ideológicos, que os Estados Unidos invadiram a zona de influência dos chineses e dos russos, e aí bateram de frente com os interesses deles,
lá naquela zona de influência, e eles vieram para a zona de influência dos Estados Unidos e bateram de frente com os interesses dos Estados Unidos aqui na zona de influência deles. Tá? Aí acontece uma contradição e eles ficam disputando, e eles estão disputando, essa disputa não é uma disputa mentirosa, ela realmente existe, é mentiroso a forma, é manipulada a forma como é traduzido o cenário geopolítico. Muitos acadêmicos, inclusive, tá? Tem uma leitura da geopolítica completamente equivocada. É lixo. Que não tem lastro na realidade. Isso que eu tô falando pra vocês, gente, eu não sou especialista em porra nenhuma, tá? Não sou. Eu sou escritora romancista. Eu gosto de escrever. Mas se vocês pegarem tudo isso que eu tô falando pra vocês e forem ver na realidade, isso é real, isso não é ideologia. Eu não tô aqui falando sobre desenvolvendo a dialética da filosofia, da ideologia, da casa do caralho. Não, eu tô falando realidade, coisa que realmente acontece, praxis do cenário geopolítico, tá? Não sei por que eu vejo essas coisas e a maioria das pessoas não vê. Nem acadêmicos. Eu não sei por como eu consigo interpretar, e agora eu vejo que tem uma galerinha aí que tá conseguindo também, mas tem muita gente que consegue dar uma explanação bem interessante sobre o cenário geopolítico, que chega muito perto disso daí, muitos acadêmicos, gente que estuda e consegue ter um olhar mais apurado, que não fica nessa divagação dicotômica de que a China vai entrar em guerra com os Estados Unidos e que os Estados Unidos vão meter bomba lá na Coreia do Norte. Não vão, gente. Isso não vai acontecer. É disputa de território. E digo mais, os Estados Unidos só vão entrar na Venezuela se tiver em total não, mas se tiver uma boa negociata aí nos bastidores com os russos, com os chineses, porque tem presença da Rússia e da China na Venezuela também. A Venezuela é zona de influência dos Estados Unidos. O mundo é dividido. Vocês já leram o George Orwell, 1984? Leem. É aquilo. São superestados, tá? E eles ficam explorando ali os estados dos outros. Só que eu não colocaria, eu como nacionalista, tá? Não colocaria a China, que é a maior potência mundial, já reconhecido pelo Fundo Monetário Internacional desde 2014. A sua moeda já está no cesto de reserva das moedas mais fortes do mundo. O yuan está lá desde 2016, se eu não me engano. O FMI relutou muito para aceitar a moeda chinesa como uma moeda forte. Por quê? Porque ao aceitar, aceitava a China como a maior potência mundial. Foi isso que aconteceu. E os Estados Unidos principalmente não queriam. Mas já foi aceito, tá? E eu não jogo a China nesse mesmo saco, porque a China tem outro modus operandi, inclusive historicamente, tá? Historicamente. A China foi um dos países que participaram da Conferência de Bandung. Leiam sobre a Conferência de Bandung, vocês nacionalistas, tá? Para não sair falando bosta a respeito da China. Porque a gente não pode ficar replicando a paranoia, a esquizofrenia dessa direita que vê comunismo em tudo e principalmente na China. E acha que a presença da China é a presença comunista do império, blá, 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 esse combo de merda que eles jogam por aí, Olavo de Carvalho, enfim, esses intelectuais de bosta que não servem para nada. Vocês leiam sobre a Conferência de Bandung. A Conferência de Bandung aconteceu em 1955, ou seja, foi 11 anos depois da conferência de Bretton Woods, e foi uma conferência que reuniu os países explorados, os países que eram explorados pelo imperialismo, que foi explorado pelo imperialismo britânico, pelo imperialismo estadunidense, pelo imperialismo, sei lá, qualquer imperialismo, os países que foram explorados. Por coincidência, esses países são de pele mais escura, tinham os países árabes, tinham os países asiáticos, o Japão fez parte dessa conferência, tá? O Japão, que foi um país imperialista também. Mas o Japão se sentiu também explorado pelo imperialismo, embora tenha sido imperialista, mas participava da Conferência de Bandung. É uma cidade da Indonésia, se eu não me engano, tá? Depois vocês pesquisem aí. E dessa conferência que reclamava, né, que os países fossem restituídos pela exploração e que fossem respeitados na sua inserção geopolítica, saiu o movimento dos países não alinhados, que o Egito do Nasser fazia parte, o grande Nasser, egípcio aí que foi um grande nacionalista, referência internacional para mim, assim como o Gaddafi também, que foi seu amigo.
o movimento dos países não alinhados, o que eles reclamavam? Eles reclamavam uma inserção geopolítica que não precisasse ficar de quatro, nem para a União Soviética, nem para os Estados Unidos. Que é isso que a gente quer, né? A gente não quer ficar de quatro. E a China fazia parte disso, porque a China também não queria ficar de quatro para a União Soviética. Tanto que a China, na década dos anos 70, firmou compromissos comerciais com os Estados Unidos. Os Estados Unidos ajudaram a China prosperar, justamente para não ter que ficar pendurado totalmente na Rússia, na União Soviética. E esses países, eles reclamavam, então, uma inserção geopolítica que não fosse 100% curva a interesse desse ou daquele polo. O Gaddafi dizia, até inclusive eu postei ontem sobre uma declaração do Gaddafi, né? Eu não sou comunista, mas por pura raiva, para despeito, né, aos Estados Unidos, eu posso ser obrigado a ser. E ele não era comunista mesmo. O nacionalismo do Gaddafi era outro tipo de nacionalismo, não era um nacionalismo marxista-leninista, não tinha nada a ver. Ele mesmo falava no nacionalismo daquele povo, do deserto, e foi ali que ele fez todo aquele processo de irrigação do Saara e estimulou a agricultura para os líbios, né, no deserto e tal. Era esse tipo de nacionalismo que o Gaddafi apregoava. Por quê? Porque ele era nacionalista. E o nacionalista não fica copiando as coisas de fora. Ele faz aquilo, ele promove... Ele desenvolve tecnologia que tem que atender às necessidades do povo e que essas tecnologias têm que ir ao encontro do desenvolvimento do povo, da sociedade e das vocações. O Bautista Vidal falava sobre isso, gente. O Bautista Vidal falava sobre as nossas vocações e como que a nossa macroeconomia, como a nossa política econômica e qualquer tipo de viés ideológico tem que estar alinhado 100% a isso. Isso é nacionalismo, tá? Isso é ser nacionalista. O Gaddafi era. Esses movimentos, a Conferência de Bandung e o movimento dos países não alinhados, não deixa de ser uma conferência nacionalista também, né? Nacionalismo internacional. E os movimentos dos países não alinhados, se eu não me engano, só Cuba participou aqui, dos países latinos. Até hoje... Se eu não me engano, tá? Vocês pesquisem. O Hugo Chávez chegou a tentar recriar novamente esse movimento. Hugo Chávez, outro grande nacionalista aqui sul-americano, a gente não pode negar o nacionalismo de Hugo Chávez, embebido aí do bolivarianismo, mas o que ele fez, a praxis do Hugo Chávez foi proteger a Venezuela do imperialismo. Essa resistência que vem mais à esquerda, mas é nacionalismo também, e é por isso que eu digo que o nacionalismo ele está mais inclinado à esquerda, porque na América Latina ele vem como resistência ao imperialismo dos Estados Unidos. A China não pode ser jogada no mesmo saco dos Estados Unidos, porque a China ela se pauta para interagir comercialmente com os países, ela se pauta em 5 dos 10 princípios daquela conferência que eu falei para vocês de Bandung. E qual que eram esses princípios? Eram os princípios que reclamavam a autodeterminação dos povos, a não intervenção econômica, que reclamavam, inclusive... Eu não vou ler o comentário não, senão eu vou perder aqui o raciocínio. Que reclamavam, inclusive... reclamavam, inclusive, que o país fosse restituído. Então, como que a gente vai jogar a China no mesmo saco dos Estados Unidos se é legitimado? Seria uma questão ética se os chineses começassem a agir como os Estados Unidos. Uma questão ética, e nós iríamos cobrar, e a gente sabe que os asiáticos, eles têm toda uma filosofia, tal, etc. Os Estados Unidos não, gente. Os Estados Unidos legitimam, na sua política de segurança nacional, que é assinado não só pelos políticos, não só por presidentes, os Estados Unidos legitimam através dos seus acadêmicos, dos seus cientistas e das suas grandes referências políticas, como o Kissinger, né, entre outros, um outro lá que eu sempre esqueço, e legitimou isso, o acesso aos recursos naturais dos outros países, mesmo que seja pela forma militar, mesmo que seja ali pelo que a gente conhece como hard power. E isso é legítimo para eles. Está dentro do que é orientado os Estados Unidos fazerem. Os Estados Unidos, eles são uma empresa, na verdade, né? Eu comecei a falar sobre o conglomerado do Fed, que é detentor do Fed, esses grandes bancos, esses grandes financistas, e são eles que mandam nos Estados Unidos. Quando a gente fala Estados Unidos, a gente está falando desse poder privado, que fez do Estado estadunidense uma empresa, o maior Estado do mundo. Eu não sei se é
certo, se é real dizer que o Estado estadunidense é o maior do mundo, porque o Estado chinês também é muito forte, muito intervencionista, e a China, como a maior potência mundial, a gente não pode desconsiderar o Estado chinês como um dos maiores do mundo. Só que pra gente que eles vendem que o Estado tem que ser mínimo e que tem que entregar tudo pro setor privado internacional e foda-se. É só pra gente aqui, tá? Pra eles continuarem explorando os nossos recursos naturais. Em suma, pra resumir então, porque já tem mais de uma hora que eu tô falando aqui com vocês e tá muito calor. Eu vou comprar um ventilador pra mim, pra poder fazer live com vocês, porque falar, a gente sua bastante também. Pra resumir, ser nacionalista é ter um olhar pra tudo isso que eu falei e ser contra qualquer um que faça, que apregoe, que aplique qualquer tipo de entreguismo. Se é entreguismo, se é vender setor estratégico, se é destruir a nossa pátria, não é nacionalista. Se é ficar de 4 para país imperialista, não é nacionalista. Isso inclui os chineses também, tá? O que eu defendo, e os marxistas também defendem, é que a China é mais negociável, entendeu? A China é menos intervencionista. A China, ela pode, se nós fizermos por merecer, a China pode aplicar um capital aqui e uma interatividade econômica, comercial com a gente, que nos promova mais soberania. Os Estados Unidos não. Historicamente a gente já viu que não, tá? Os acordos de reciprocidade dos Estados Unidos não tem nada de reciprocidade. Os Estados Unidos não, eles precisam ter 100%, eles construíram um modus operandi, a sua economia, a sua riqueza, nesse tipo de intervencionismo, nesse tipo de praxis, de ter acesso aos recursos naturais dos outros países, seja de forma soft ou hard, entendeu? Eles vão e roubam mesmo. Isso daí é legitimado. Pesquisem os estudos aí da professora Mônica Bruckmann, ela traz, inclusive eu... Voltou? Voltou, né? A professora Mônica Bruckmann, ela... Ai, tem alguém me ligando, mas eu não vou atender, tá? Seja lá quem for que esteja me ligando, se estiver assistindo minha live, eu não vou te atender porque eu tô fazendo uma live. A professora Mônica Bruckmann fala sobre isso, tem um livro que ela escreveu todo um capítulo mostrando documentos, né, de segurança de estratégia nacional dos Estados Unidos que legitimam esse tipo de política. Então, vou deixar uma mensagem para vocês nacionalistas. Nacionalistas de todo o Brasil, gente, vamos nos unir. Vou usar aqui a frase dos marxistas, né, que eles usam bastante. Nós já estamos sendo confundidos como comunistas mesmo, então foda-se. Que eles dizem, trabalhadores de todo mundo, univos. Eu digo, nacionalistas de todo o Brasil, univos. Nós precisamos criar uma hegemonia, nós precisamos criar um consenso, uma ideia de organização para que a gente possa atuar enquanto oposição a esse governo entreguista. E esse governo entreguista, ele vai criar pra gente. Você quer, Coutinho, é lógico que eu falo, você quer o quê? Que eu canto? Eu faço live falando, eu não faço live cantando, eu ainda não desenvolvi o método da telepatia. A hora que eu desenvolver o método da telepatia, eu vou fazer live assim, ó. Tá bom? Respondido pra você, meu bem? E se eu fosse cantora, eu cantava, mas eu não sou cantora, tá? O máximo que eu gosto de cantar é as músicas da Laura Pausini e eu não vou dar esse desprazer para vocês. Nacionalistas do Brasil inteiro, vamos nos unir pra gente criar aí uma oposição que seja verdadeira e consiga fazer um estrago, porque nós vamos ter conteúdo para isso. Sim, esse governo é 100% entreguista. Esse entreguismo todo vai criar como efeito colateral uma demanda para o nacionalismo, porque a esquerda já está também desacreditada, né? Então nós nacionalistas somos aqueles que temos as respostas e a gente precisa dialogar e a gente com a esquerda, principalmente, a esquerda está muito mais aberta, por isso que eu sou de um partido de esquerda, eu sou do PPL, que vai se fundir aí ao PCdoB, vamos ver como é que vai ficar essa fusão. Vai ter uma reunião no próximo dia 25, eu vou participar dessa reunião, a gente vai discutir os destinos do PPL.
E eu espero que a minha presença dentro desses partidos e dentro da cena esquerdista, que eu estou mais envolvida com a esquerda, seja realmente para agregar e para defender o nacionalismo 100%, tá? Livre dessa mentira de que nacionalista é fascista. Isso é mentira. Nacionalista é nacionalista. E a gente tem que lutar, sim, como oposição, se unir, até a petista, se for preciso. Se unir, mas não ficar de quatro, tá? Se unir e não ficar ali vangloriando Lula. Não, se unir nessa consciência, porque só unindo, só tendo uma hegemonia, a gente vai conseguir provocar um estrago aí nessa gente. E deixa eles não chamarem de comunistas, foda-se eles, tá bom? É isso aí, galera. Beber um copo d'água, um pouquinho d'água. Não é pinga, é água. Vocês viram que eu falei direitinho com vocês, não errei em nada. Às vezes eu me perco porque eu leio um comentário, outro. Quando eu estou olhando para o computador, eu não vejo os comentários, mas olhando aqui para a câmera, eu tenho acesso à leitura dos comentários. Então, alguns me chamam a atenção e eu acabo me perdendo, né, daquele raciocínio. E eu gosto de finalizar o raciocínio para que vocês me entendam do que eu tô falando. Não adianta eu falar sobre um monte de coisa aqui e não terminar, não concluir, né? Eu espero ter concluído. Se ficou alguma coisa em aberto aí, não é a última live da minha vida. Eu espero que não seja. Espero não morrer. E aí a gente vai fazendo mais live, vai conversando sobre um monte de assuntos, mas a minha pauta principal é o nacionalismo, tá? Qualquer coisa que vocês pedirem para eu analisar, para eu falar, vai ser voltado ao nacionalismo. Eu não vou ficar cantando para vocês, não vou ficar declamando poesia. Até fui chamada, tá? Para participar de um projeto aí para declamar poesia. Mas isso aí não tem nada a ver com... Eu vou aproveitar, lógico, que eu vou colocar alguma coisa nacionalista ali. Mas não tem nada a ver diretamente com isso aqui que eu faço, com o meu ativismo. Aqui eu falo sobre política, sobre economia, sobre história, sobre geopolítica, mas com um olhar nacionalista. O que interessa ao Brasil. O que não interessar ao Brasil, eu não vou responder pra vocês, tá bom? E eu tenho que falar, gente. Eu falo demais, mas eu faço live pra falar, né? Eu não vou ficar aqui cantando pra vocês ou, assim, olhando pra câmera, como eu vejo muitas lives, a pessoa fica olhando. Eu tenho que falar. Eu tô aqui, eu tenho que falar. E é isso aí. Não falei muito palavrão, foi tudo direitinho, lindo, maravilhoso, tô derretendo, um calor desgraçado que tá fazendo aqui. E agora eu vou cuidar dos meus gatos, vou cuidar da minha vida e tchau pra vocês. Beijão pra todos vocês nacionalistas, foi um prazer conversar com todos.